para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que aqui estamos, mais uma vez na presença tua, Papai, e do teu Filho muito amado Jesus Cristo, para trazer a palavra da verdade, compartilhar a verdade, com alegria, cumprindo a missão abraçada, para que outros possam ser alcançados e começarem a ser preenchidos em transformação pela tua palavra verdadeira. Toma a tua palavra, Pai, porque ela é tua. Toma a tua palavra, Senhor, porque ela te pertence. Glorificado seja teu nome santo, bendito e glorioso és tu, Senhor. Tudo aquilo que é feito para ti, pela direção do teu Santo Espírito, nunca, jamais é em vão. Nunca, jamais é em vão. No nome do Senhor Jesus. Vou tirar aqui o somzinho. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Rafael, irmão Simone. Pai do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, 9 horas, creio, 30 minutos. Vamos continuar compartilhando a palavra da verdade do Senhor, ensinos do Papai. E agora, do dia 31/7 de 2020, uma palavra que ele compartilhou conosco a respeito, bom dia, irmã Edna, a respeito de um momento, né, que aconteceu ao livro e ficou registrado na Bíblia, ficou registrado em João. Deixa eu pegar aqui a Bíblia para a gente compartilhar. João capítulo 11, verso 47 ao 51, que diz assim: Bom dia, irmã Vitória. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Bom dia, irmã Lena, Pai do Senhor. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele dia, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Bom, ele não falava isso de si mesmo, né? Então, o pai começa dizendo assim: a reunião que existiu para condenar o meu filho muito amado Jesus, esse homem se levanta para defendê-lo e é verdadeiro. Caifás foi um dos, entre todos os fariseus e todos os doutores da lei que existiam à época de Cristo aqui na terra. Caifás foi um dos dois que se dobraram e se converteram a Cristo. Caifás, e o outro foi José de Arimateia. Nesses dias houve revolta dos que ali estavam, porque muitos conheciam do livro e diziam: quem é este que está a curar no dia de hoje, no sábado? E o meu filho muito amado Jesus se levanta, revelando o mal que praticavam e a mentira que pregavam. É o momento de Mateus 23, a partir do verso 13, quando Jesus começa a revelar, dar o raio-x, né, daqueles homens. Porque muitos roubavam ao Senhor seu Deus do que recebiam para os pobres. Bom dia, irmão Zé. Roubavam, sentenciavam à morte sem critérios muitas mulheres que ali estavam. E o meu Cristo se levanta contra eles, revelando as verdades contidas em vossas almas. Muitas mulheres, quando não satisfaziam mais aos seus maridos, eram falsamente acusadas de adultérios, e muitos dos que faziam assim
eram conhecedores do livro. Bom dia, irmã Priscila. Havia também aqui é uma outra história. Olha só, não mudou muita coisa, né? Hoje a gente vê que muitos pastores, e alguns até muito conhecidos, que cresceram muito, porque trouxeram a glória para si, eles conhecem o evangelho, né, que eles pregam, pelo menos eles conhecem o que está na Bíblia, né? E, no entanto, eles fazem declarações terríveis. Por exemplo, tem um presidente de um grande templo de destruição batista, que foi perguntado se ele batizaria o atual presidente, e ele disse sim, batizaria, mas deixaria pelo menos os 30 segundos debaixo d'água para ter uma limpeza mais perfeita. Isso não é uma fala de um homem de Deus. Essa palavra não pode ser lançada por alguém que tem o Espírito Santo a guiar a sua vida. Portanto, ele não tem o Espírito Santo a guiar a sua vida. Mas milhões o seguem. E milhões acham que ele é um homem de Deus. Ele é um homem que usou e usa o nome de Deus para enriquecimento. Hoje ele está muito bem de vida, muito bem de vida, muito bem estabilizado financeiramente, porém espiritualmente blasfema, né? Blasfema. Nós vamos aprender a verdadeira, os dois tipos, os dois comportamentos na realidade que podem levar um filho de Deus a blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos lá, vamos entrar numa história aqui que é muito interessante. Aí essa história vai ter a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é um peso de 3 quilos, né? 3 quilos para a perna. A gente coloca na tornozeleira, né? De peso para fazer exercício na perna. Irmã Maria faz uns exercíciozinhos. Então vamos lá. Havia também entre o povo um jovem que possuía espíritos malignos, e nele foi ordenado que esse espírito dele se retirasse, ordenado por Jesus. Esse espírito trazia a ele palavras de maldição, e assim trazia sobre os seus a sua vida essas palavras lançadas. Quando encontrou o meu filho muito amado Jesus, ele disse em sua alma: Deus, sei que o que sinto não é meu, o que trago não é meu. Sei que há espírito maligno a trabalhar em minha vida, porque quando ele me toma, eu faço coisas que eu não lembro. Era um espírito oculto que o fazia ter o desejo para beber. Todo aquele que tem o desejo incontrolável para beber, tem esse espírito trabalhando no oculto. O que testifica o que eu falei quando a gente teve a nossa reunião, dizendo que as manifestações de espíritos malignos não se dão apenas em transfigurações de rosto, mudança de voz, entortamento de corpo. Isso também acontece, mas quando a gente vê uma pessoa alcoolizada, completamente bêbada, ali também há uma manifestação de espírito maligno. O meu Cristo expulsou esse espírito. Então aqueles que tiveram suas vergonhas expostas, os fariseus, disseram: ele expulsa pelo Deus do mal, Satanás. A palavra que usaram foi Satanás, não foi como está o livro Beelzebul. Foram verdadeiras as palavras do livro, mas mudaram o nome do espírito. Havia sim aqueles que diziam que o meu filho parecia servir a Satanás. Aquele que se lança contra o Espírito Santo, atribuindo ao inimigo o que é meu, a esse não há lugar ao reino dos céus. Essa é uma forma de blasfemar contra o Espírito Santo. Dali, eles continuaram a falar: esse não é aquele que se diz filho do Deus dos céus? Porque o meu filho amado dizia: tudo lhe é perdoado, menos a blasfêmia ao Espírito Santo. E eles diziam: quem és tu para dizer essas palavras? E ele dizia: eu sou o filho do Deus dos céus.
A palavra filho incomodava eles e diziam que o Cristo sabia do intento porque ele era do inimigo. Nós sabemos que eles, judeu, muçulmano, não acredita que Deus tenha filhos, né? Eles creem que Deus tem criaturas, mas não filhos. Vocês me perdoem, irmão, se tiver, às vezes eu bocejar, porque os irmãos já conhecem por que isso acontece, né? Glória a Deus por isso. E proclamavam: ele se diz filho de Deus, mas não é, tire-o daqui, porque é filho de Satanás. Mas eram medrosos de ter mais revelações às suas mais ações. Mateus 12, vamos lá ver o que está escrito, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Não foi Beelzebul, a palavra usada foi Satanás. Bom dia, irmão Aliciano, paz do Senhor. A caminhar sobre aquele lugar, havia uma viúva, uma mulher, em grande tristeza. Seu filho havia falecido e um cortejo passava. E ela dizia em sua alma: Deus, interessantíssimo, essa aqui é a história que está no livro, chamada como a viúva da cidade de Naim. Deus, eu nunca te servi. Eu tive vários maridos, eu conheci muitos homens, envenenei um marido. Eu não sou digna de ti. Meu filho era uma criança. Eu sei que tu existes. Leva o meu filho para ti. Não deixa levá-lo para o mal, a sua alma. Livra. Não quero mais ser pecadora. Não deixa que o meu filho esteja sobre ele o mal que eu fiz. Perdoa-me e permite que eu tenha outros filhos. Bom dia, irmã Isabel. Essa foi a oração dessa mulher pecadora, assassina, né? Uma mulher que teve muitos homens, não servia a Deus. Jesus caminhava com os seus, e Pedro entre eles. E vendo o cortejo se aproximar com muitos homens e poucas mulheres, havia um homem ao meio que muito chorava. E Pedro se compadeceu e desejou trazer-lhe à presença do mestre, mas Jesus vinha atrás e parado estava. Mas Pedro foi ao encontro do homem que chorava muito. Jesus vinha atrás e parado estava. Jesus olhou e viu internamente aquela mulher, e ela não era mais a mesma. A oração dela foi uma oração verdadeira, talvez a única oração verdadeira que aquela mulher pode ter feito durante toda a sua vida. Dentro dessa oração verdadeira, há algo que nós precisamos ter para que a gente possa se livrar disso aqui, ó. Peso desnecessário. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai à cruz, e a cruz significa aberto está o caminho para a entrega. Entrega de quê? Dos pecados. Jesus não... Esse processo se dá até os dias de hoje. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não toma, por assim dizer, abruptamente, de uma forma invasiva, os pecados. Ele tira o peso de um pecado, o da desobediência de Adão, que recaiu sobre todos os homens. Por que esse ele tira? Esse ele não pede permissão. Por quê? Porque não foi um pecado plantado pelo homem. Foi uma colheita recebida pelo homem, mas não buscada em plantação pelo homem. Então esse peso, porque é um peso, você quando está com peso sobre si, você não caminha direito. Você não tem a força necessária.
Você não tem a velocidade necessária. Você caminha até, mas com dificuldade. Sem o que você poderia produzir, você não produz, porque aquele peso ele retarda você. Ele lhe deixa para trás, quando você poderia, sem aquele peso, estar bem mais à frente. Então, porque o Pai é justo e o Pai diz: tudo que o homem planta, o homem colhe. Jesus Cristo, a primeira missão dele à cruz é arrancar esse peso dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Aqueles que escolheram pertencer ao Pai. E isso ele faz. Mas esse pecado da desobediência de Adão abriu uma porta enorme para todos os outros pecados entrarem, se estabelecerem e aí sim começarem a ser praticados pelos homens. Mentira, vaidade, luxúria, perversidade, crueldade, maldade, falso testemunho, enfim, adultério. Mas Irmã Maria não diz o seguinte, o livro, que se não houver lei, não há pecado? Não é bem assim. Não é bem assim. A lei, ela tem duas funções. Trazer ao conhecimento a punição por uma transgressão. Porque ela não é a lei que traz o conhecimento ao homem, obrigado Senhor, glória a Deus, que ele está pecando. A lei traz ao homem o conhecimento que ele está transgredindo e por isso haverá uma punição. Coisa mais linda, irmãos. Os passarinhos estão na época de colocarem os ovinhos, né? Então agora eles só vêm aqui em casais. É coisa mais linda. Vem em casais, de 2 em 2. Depois eles passam um tempão, acho que estão construindo ninho, alguma coisa assim. Muito bom, vou sentir falta disso. Mas o papai providenciará outros passarinhos. Então, a lei mostra a transgressão e que por isso há uma punição. Isso a lei mostra. O saber sobre o pecado, o homem sabe a partir do momento que ele toma conhecimento do bem e do mal. Ele vai saber o porquê que aquilo é um pecado. Porque vai contra a vontade de Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus caracteriza-se em erro ou pecado. Lúcia Ernesto. Oi, boa paz do Senhor, irmã Lúcia. Bom dia. Então, o homem tem conhecimento. A oração desta mulher, a oração que ela fez que o livro não fala e não poderia falar, né? Porque ela orou dentro da sua alma, ela orou em silêncio. Então isso aqui só poderia ser revelado por Deus. Há um elemento dessa oração importantíssimo, que é o reconhecimento do pecado. Quando há esse reconhecimento, o encontro com Jesus Cristo faz com que os filhos reconheçam os seus pecados. E a partir desse reconhecimento é que surge, brota dentro do filho a necessidade de entregar esses pecados a Jesus, à cruz. E esse reconhecimento é fundamental. Enquanto não há esse reconhecimento nosso, não tem como entregar, porque a gente não reconhece que é necessário entregar. Não reconhecendo, não há entrega verdadeira. Aí, quando há entrega verdadeira, a possibilidade inicia-se o processo de transformação. Eu entreguei verdadeiramente o meu pecado porque eu reconheci o que eu sou diante de Cristo, diante de Deus. Aqui ela não conhecia Jesus, ela ainda ia conhecer. Mas ela orou ao Pai, a Deus. Ela sabia, mesmo que não servisse, ela pertencia a Deus, mas não servia a Ele. Ela sabia que Ele existia, porque ela declara, né? E
Então ela reconhece que ela era uma mulher promíscua, uma mulher que teve muitos maridos e muitos homens, então ela era uma mulher adúltera. Ela reconheceu para Deus dentro da sua alma que ela chegou ao ponto de assassinar um dos maridos que ela teve envenenado, que ela não prestava, mas que ela não gostaria, porque existia antes de Cristo vir à Terra, existia a questão da maldição hereditária, a questão da descendência, receber ainda uma colheita, o homem receber uma colheita da plantação dos seus descendentes. Isso acabou em Cristo. Mas, irmã Maria, a palavra do Pai não diz desde sempre tudo que o homem planta o homem colhe? Diz, e é verdadeiro. Só que a antiguidade, como não havia a questão da entrega do pecado, da entrega a Cristo, as pessoas, sim, colhiam da plantação ruim, bom dia, irmã Jane, dos seus antepassados. Quando vem Cristo, acaba isso. Mas cada um sempre colheu o seu. Colhia o seu e colhia mais dos antepassados. Era um acréscimo de colheita. Hoje não tem mais isso. Então, ela reconhecendo, né? Ela reconhecia, mas ela não queria que o filho dela pagasse, fosse para o inferno por conta do que ela fez. Ele morreu, ele era criança. Então era isso que ela estava se pedindo. Ela estava pedindo perdão para ela e estava pedindo que o filho dela não sofresse por conta das seus pecados, né? E aí Jesus, caminhando, ele olha para ela internamente. Quando ele olha para ela internamente, a alma dela, o pai diz a ele: vai até ela e cura a criança. Jesus traz a mulher para perto e o brilho que nele havia chamou sua atenção. E ela diz: ajuda-me, ajuda-me a mim e ao meu filho. E tomando a criança, ela vive e levanta-se, e todos correm, mas a mãe abraça seu filho em lágrimas, e o mestre diz: seus pecados foram perdoados, agora vai por outro caminho. Imagine você faz uma oração em silêncio, no momento de tamanha dor, perda de seu filho, enterrando seu filho, fazendo um cortejo fúnebre, e chega um homem, abraça seu filho, o filho vive e ele diz: olha, seus pecados foram perdoados. Não tem alguma possibilidade de haver algum peso sobre essa mulher? Dentro dela? Há alguma possibilidade dela trazer sobre ela ainda alguma culpabilidade, alguma culpa por qualquer coisa que ela tenha declarado ali, reconhecido, entregue? Então, peso, culpa, só traz o Filho de Deus que ainda não entregou em verdade os seus pecados a Cristo. Essa história que o sistema diz que você recebeu Jesus, primeiro que eles falam aceitar Jesus, está errado, tá? É receber. João fala: e todos quantos o receberam, também receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é receber. Então, essa conversa de que você recebe Jesus, que eles falam no sistema, desce as águas, nova criatura, acabou, você tá tudo zerado. Pô, Jesus toma o que você entrega. Ele só recebe, e o papai também, só recebe o que você entrega. Se você não entrega determinada coisa que você fez ao passado, ele não vai tomar a força. A única coisa que ele tomou mesmo foi, como eu já falei, o pecado cometido por Adão, porque não era justo que a humanidade, os filhos de Deus, colhesse uma colheita que não foi plantação nossa, e sim de Adão somente. Esse ele retira. Agora o resto tem que ser entregue. Entregue.
Por isso que quando o papai diz assim, olhe para si. Muitas vezes, irmãos, a gente está caminhando o caminho proposto por Deus, aprendendo a palavra de Deus, mas a gente sente que as coisas estão meio travadas. Aí, de repente, a gente ouve um testemunho de um irmão, de uma irmã, de algo maravilhoso que Deus fez em sua história. A gente sente que aquele testemunho é verdadeiro. E pergunta, e por que na minha história não está acontecendo também? Você já entregou tudo? Você já parou para olhar para dentro de você e reconhecer? Porque você não deve mentir para si mesmo. Para o Pai, é impossível você se ocultar. Ele conhece a sua profundidade. Mas o homem às vezes tenta negar a si mesmo o que ele é. Eu conheço uma pessoa aqui, que mora aqui, que é uma pessoa extremamente intriguenta. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer intriga com as outras? Gosta de colocar um contra o outro? E ela deu várias demonstrações disso. E eu disse a ela uma vez, você é uma pessoa que gosta de intriga. Você gosta de fazer intriga, você é maledicente. Ela disse, eu não, de jeito nenhum. Sabe fofoqueiro? Que fala da vida de todo mundo, para todo mundo, mas você diz, pare de ser fofoqueiro. Eu não sou fofoqueiro, não. Então as pessoas acham que podem também enganar a si mesmas. Até que conseguem, né? Até um determinado momento. Então muitas vezes as coisas estão travadas porque você não entregou. E é necessário que você entregue. Mas, irmã Maria, se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele já não sabe do que é que eu tenho, o que é que eu tenho de defeito, Ele não sabe o que é que tem que me perdoar? Eu preciso? Por que eu preciso falar se Ele sabe? Ele sabe, mas a pergunta é, você sabe? Você sabe quem você é? Ou você se engana? E quem se engana é porque quer enganar a si e a outros. Por exemplo, esses homens que andam a pregar aí nesses púlpitos, nesses altares que eles chamam, são palcos que eles chamam de altares. Será que eles não sabem que eles mentem? Será que realmente eles acreditam que o que eles estão falando é verdade? Alguns, poucos sim, mas a maioria sabe que mente. Sabe por que eu digo? Por exemplo, a questão do dízimo. Os cursos de teologia que são dados, tanto os cursos sérios como os cursos não tão sérios pela internet, mas todos eles, na grade dos seus ensinos, não tem nenhum ensino mandando cobrar dízimo. Não tem. Sabia disso? Que não tem? Mas eles cobram. Será que eles não sabem que eles estão fazendo errado? Será que eles têm coragem de dizer a Deus, Deus, eu sou um mentiroso. Eu sou mentiroso e ganancioso, eu minto e engano para poder ganhar dinheiro. Será que eles têm coragem de fazer uma oração à sua alma, como essa mulher fez? Eu sou assassina, Deus, eu envenenei o marido. Ela não está confessando para ninguém, ela está confessando para o Pai. Por isso que a palavra do livro diz, verdadeiro é aquele que confessa e pede perdão, alcança misericórdia. Você, às vezes, você que eu falo é um filho, peca e precisa também pedir perdão à igreja, mas não necessariamente a igreja ele precisa contar o pecado. Justamente para evitar pessoas que ainda não entregaram, por exemplo, a sua maledicência ou a sua língua ferina para a transformação, isso virá fofoca, como dizia minha avó,
no seu nome na boca de Matildes, não é? Mas ele tem que pedir perdão à igreja. Agora, a Deus ele tem que confessar. Porque quando a pessoa confessa ao Pai, ela fala em verdade, ela pronuncia as palavras. E as palavras sendo vivas, porque são isto aqui, peso, deixa de existir. Esse peso cai. Você respira fundo. Você se sente perdoado. Porque é importante o Filho de Deus sentir-se perdoado. Enquanto ele não sente-se perdoado, ele traz com ele um peso, ele traz com ele uma carga que já não é mais necessária. Ficou enterrado, ficou lá, jogado, lançado, de volta ao seu dono, o diabo. Porque Jesus, quando recebe o seu pecado, que você entrega em verdade, ele devolve a Satanás. Sabiam disso? Não sabiam, porque ninguém prega isso, porque essa verdade não chegou ainda. Ele devolve a Satanás, porque foi Satanás que te influenciou e você abraçou. O diabo ele só faz um sopro. Quem abraça é o homem. Então Jesus devolve a ele. Porque aquilo que ele deu ao filho, o filho abraçou por uma série de motivos, mas não era de Deus. Por isso é devolvido a ele. Porque o Filho de Deus só deve abraçar aquilo que vem da parte do Senhor. É a verdade. Então, vocês estão entendendo que no processo, em todo o processo, todo ele, do princípio ao fim, para o início, novamente, o filho, a filha de Deus estão envolvidos de uma forma muito ativa e necessária. Sim, porque você, eu, temos uma responsabilidade sobre a nossa história. Eu sou responsável, por exemplo, eu não pari filhos, mas eu tenho uma responsabilidade sobre alguns filhos espirituais que Deus me deu. Deus não me deu muitos filhos espirituais, mas Ele me deu alguns. Você que pariu um filho, você, pai, que gerou um filho, a sua esposa, vocês são responsáveis por essa vida. E vocês são responsáveis por suas próprias vidas. Então não existe essa coisa de que Deus faz tudo. Não, Deus entra aquilo que o filho não pode entrar. Ele entra. Ele entra ao sobrenatural. Ele muda, como ele mudou uma lei por conta de uma irmã nossa. Por conta de uma irmã nossa, ele revelou recentemente que ele mudou uma lei de uma cidade inteira para beneficiar a essa filha dele. Aí ele entra. Onde nós não podemos, ele entra. Só que tem um detalhe. Ele tem nos trazido a verdade para que, através do conhecimento dessa verdade, nós tenhamos as estratégias, a forma de transformar algumas circunstâncias, sim. Claro que através da oração, é através do auxílio dos anjos, mas é com a nossa participação. Então existe o ensinamento que Deus dá da sua palavra para que o filho, executando esse ensinamento, ele resolva aquilo que está para ser resolvido através do ensino, porque a palavra é viva, a palavra é o Espírito é a palavra. De uma certa forma é Deus que está operando, mas com a sua ativa participação. Por isso nós vemos muitas pessoas que as vidas continuam as mesmas. Entra e sai de culto, entra e sai da leitura do livro, entra e sai de oração e não tem transformação. Por que não tem?
Porque não tem a verdade, não tem um Espírito que traz a verdade atuando e guiando a sua história. O Pai já nos ensinou aquilo que o Filho não pode compreender ou resolver. O Pai entra. Quando ele diz isso, ele também está dizendo, mas aquilo que o Filho, eu já dei condições dele resolver, ele resolve através do meu poder que se manifesta através dele, porque ele tem o meu Espírito. É muito simples. Então essa questão do pecado e do peso que o pecado traz, da culpa, que muitos ainda se culpam, é proveniente da falta da não entrega. Quando você não entrega a Jesus, você não se livra desse peso. E não é para ter esse peso sobre a sua história. A sua história, quando você está caminhando com Cristo em verdade, ela deve se tornar leve. Ela deve se tornar suave, ela deve se tornar prazerosa, ela deve se tornar gostosa, saborosa. Você deve ter a alegria de viver caminhando com Cristo e não viver preocupado, agoniado, atribulado. Irmãos, as pessoas do sistema são pessoas atribuladas. Ou não são? Vai dizer que você não conhece ninguém do sistema atribulado. Eu conheci muitos. Hoje que eu falo, há alguns anos eu estou longe. Não tenho mais contato e nem novos conhecimentos com pessoas que frequentam o sistema religioso. Lindinalva, bom dia. Pai do Senhor. Mas elas são pessoas atribuladas. E por que tanta tribulação? Está frequentemente indo aos cultos, está frequentemente lendo a Bíblia, está frequentemente orando, mas por que tanta tribulação? Por que não muda? Por que por dentro continua o mesmo? Consegue olhar os olhos, as situações, com os mesmos olhos, sem transformação. Por quê? Porque não é ensinado a verdade. Porque não participa ativamente da sua própria transformação. Não entrega, não busca conhecer e não busca, depois de conhecendo, executar. Vive atribulado. Porque até mesmo as nossas colheitas das más plantações, mesmo depois de termos entregue as nossas vidas a Cristo, quando a gente reconhece a colheita sendo nossa, aquela colheita foi a minha mão que plantou, foi os meus lábios que plantaram, foi a minha má atitude que plantou, eu vou colher porque fui eu que fiz. Eu plantei, Senhor, então eu colho. Eu só te peço, papai, que me ajude a colher e não deixe que eu colha só. Pronto, reconheceu. É o que esta mulher fez. Mas não é dito, porque no livro, essa passagem da viúva da cidade de Naim passa assim, registrando apenas a ressurreição de uma criança. E o motivo maior que a criança foi ressuscitada não era para ela trazer a vida a ela novamente, não. Era para ela trazer a possibilidade do perdão. Vamos continuar ouvindo a história, olha só. Então Jesus cura, ressuscita o filho e diz a ela, olha, seus pecados foram perdoados, agora vai por outro caminho. E o homem que Pedro encontra na multidão do cortejo fúnebre da criança, que muito chorava, corre, e Pedro diz, não corra. Ele, quando vê a criança ressuscitada, ele corre, como muitos correram assustados. E Pedro diz, não corra. A criança dormia, agora acordou. E ele parou e disse, esse é meu filho. Eu não reconheci, e assim outro o reconheceu. E eu vinha orando assim, Deus, perdão por não ter reconhecido meu filho. Fui seduzido por essa mulher. E Pedro, sendo usado, diz, necessário compreender que teu filho vive para que tenha uma outra oportunidade para reconhecê-lo. Vai abraçar seu filho. Então, o motivo maior, aquela criança era uma criança. Deus a recolher para ela, estava recolhendo para ele. Deus recolhendo ela para ele, estava recolhendo para ele. Muito melhor para a criança, posso lhe garantir, do que ficar este céu. Mas o motivo maior foi para que aquela mulher reconhecesse seu pecado diante de Deus e alcançasse o perdão em Cristo. E aquele homem também, porque eles viviam vidas
com isso aqui, ó, com peso. Ele era torturado porque não reconheceu o filho. Queria reconhecer de repente, mas ele não queria nenhum contato com aquela mulher. Aquela mulher fez muito mal a ele. Ele transferiu isso para o filho. Filho é um elo eterno entre uma pessoa, um homem e uma mulher. O filho faz esse elo. Você tem que pelo menos estabelecer o mínimo de uma possibilidade de uma conversação amigável e civilizada, mesmo que você esteja vivendo outra vida com outro esposo, ou você vivendo com outra esposa, mas se tem um filho em comum com a mulher ou com o homem, tem que estabelecer entre si pelo menos um mínimo, porque esse filho vai precisar, porque você pode, em algumas circunstâncias, esse é outro ensino, se separar, ou melhor, Deus pode separar você do seu marido, sim, se não for uma união ligada por ele. E é um outro ensino isso. Mas o seu filho vai continuar sendo filho seu e dele. Ele não pode ser, ele nunca vai separar o filho do pai e o filho da mãe. Entende? Então, aquela ressurreição não era para mostrar somente o poder de Deus, não. Era para trazer à vida aquela mulher e aquele homem que estavam mortos e trazendo peso sobre si. Olha a diferença. Ela reconheceu. Vamos ver a história. E aí Pedro diz, vai abraçar o seu filho. E ele diz, não. E Pedro diz, por que não? Ele diz, porque não o reconheci como filho. Mentira. Era uma desculpa dele, uma justificativa dele. Ele não queria descer da sua vaidade. Vaidade de homem ferido, talvez até homem traído por ela, porque ela confessa que ela não era boa coisa. É verdade, temos que estar atentos sempre a abraçar os filhos, amém. Entende? A vaidade dele, o homem ferido. E bota a culpa porque eu não reconheci. Isso não era justificativa, claro que não era. Olha aí, melhor motivo do mundo para você reconhecer seu filho agora. Ele estava morto, agora vive, vai lá. E Pedro diz, a verdade precisa ser dita. Porque o Deus dos céus não compactua com mentira. Viu que era mentira dele? Aquele que curou teu filho aqui está. Vai até ele e busca a resposta para ti. Enquanto ele se aproximava, o mestre estava a falar do amor para aqueles que ali estavam. Voltando, poucos diziam, quem pode trazer os mortos para a vida, se não é esse enviado por Deus? E reconhecendo seus erros, falavam a Deus. E reconhecendo seus erros, seus pecados, falavam. Sabe, essa ressurreição desse menino não fez bem somente a mãe, mas a muitos que estavam lá. Porque Jesus ressuscitou, falou para ela, teus pecados estão perdoados. Ela entendeu, ele é o enviado, porque eu falei minha oração para Deus na minha alma, mas ele sabe. Vá por outro caminho, não peque mais. Obviamente que ela começou a ouvi-lo. E os outros, ressuscitou o menino, e os outros ficaram querendo saber, os que não correram, né? Porque a maioria correu. Querendo saber quem era aquele homem. E reconheceram a Deus os seus pecados. Tiraram de cima de si. Só com reconhecer. Se a pessoa não reconhece, ela não entrega. Se não entrega, não tem perdão de pecados. O perdão do pecado, irmãos, entendo a verdade, não se dá por conta apenas, preste atenção no que eu vou dizer, não se dá apenas, é um conjunto de coisas, mas não se dá, como o sistema ensina, apenas pelo sangue derramado. O sangue ali de Jesus era um sangue de um homem, era o sangue de um Deus que tomou a forma de um homem. Mas ele representava o Espírito Santo, tá? Perdão dos pecados não é apenas, não se dá de fato apenas pela oferta que Jesus fez ao Pai, entregando a sua vida. Quando ele teve uma vida humana. É isto, mas o sangue, a cruz
e o reconhecimento de que eu preciso entregar os meus pecados a Ele. Isso tem que ser espontâneo. Isso tem que brotar esse entendimento e brota. Brota. Para a glória de Deus, brota. Mas alguns demoram mais tempo. E outros, infelizmente, nunca reconhecem. Continuam carregando o peso. Então, olha que coisa linda. Reconhecendo seus erros, falava a Deus. Jesus respondia a alguns, àqueles que se dobravam à verdade do vosso Deus. Jesus nunca parou para todos. Ele mesmo nos disse, quando eu aqui nesta terra estive, eu só parei para aqueles que me desejavam, que desejavam ouvir, que desejavam ao meu Pai. Assim isso não vai mudar nunca, ele não para todo mundo. O Pai, o Deus Criador dos céus, ele não é Pai de todos, ele não é Deus de todos os homens, não, ele tem os seus filhos e o diabo tem os dele. E Deus não tem comprometimento paternal com o filho do diabo. Deus, ele cuida até um determinado ponto, porque ele criou. Mas se aquele homem escolheu pertencer ao diabo ele é. Do diabo ele é. Ele tem compromisso, primeiro como criatura e depois como pai, aos seus filhos, os que escolheram ser filhos dele. E a gente já falou sobre isso na escolha primária, né? Então, coisa linda que aconteceu nesse momento. E o livro, a Bíblia, passou. Aquele que falava com Pedro se aproxima, não se contendo, pedia perdão. E a mãe dizia, Deus, tu perdoaste meus pecados. Olha só, o pai não se conteve, conseguiu pedir perdão, mas olha só, presta atenção. Tu perdoaste meus pecados, preciso falar. Mas o meu filho amado, Jesus diz, eu vim para que haja perdão sobre a sua vida. E a criança, através da vontade de Deus, dizia, eu perdoo, mamãe. Mas não era esse o perdão. E o filho, e o filho dizia, o pai, né? Quem és tu? E ela dizia, este é o teu pai. O filho perguntava a ela, quem és tu? Porque o menino falava por Deus. Aqui o menino estava falando, ele sabia quem era a mãe dele. Mas ele estava falando aqui por Deus. Vou ler de novo. Então, ela diz, Deus, a mãe, aquele que falava com Pedro, o pai, se aproxima, não contendo, pede perdão. E a mãe dizia, Deus, tu perdoaste meus pecados, eu preciso falar. Mas Jesus entra e diz, eu vim para que haja perdão sobre a sua vida. E a criança, através da vontade de seu Deus, dizia, ou seja, tomada por Deus, pelo Espírito, dizia, eu perdoo, mamãe. Mas não era esse o perdão. E aí o filho olha para ele e diz, olha para ele e diz, olha para o cara e diz, quem és tu? E ele dizia, e ela disse, este é teu pai. A maior alegria e milagre não era a vida do filho, o filho voltar à vida, e sim o perdão. Ou seja, o filho perdoa a mãe, mas ele não conhecia o pai. Quando a mãe diz, esse é o seu pai, ele perdoa o pai. Porque ali precisava haver perdão e liberação do peso, da culpa. Jesus, conhecendo o que havia ali, disse, o pecado foi perdoado. Essa criança tem a missão de trazer a verdade, onde havia o engano e morada do inimigo. Agora vão e estejam aptos a caminhar em outro caminho, estejam aptos e vão aprender. Quando Jesus diz, estejam aptos a caminhar, vocês precisam ouvir a verdade, aprender do Santo Espírito de Deus, não de qualquer um.
Ali se despediram em grande alegria, porque sabiam que o tempo era curto. Foram batizados, servindo ao seu Deus. A mulher, olha só, como reconhecimento do perdão. A mulher fez uma oração, reconheceu, foi perdoada. Os outros que ficaram reconheceram os seus erros e pecados diante de Deus, foram perdoados. Mas o homem pediu perdão ao filho, não reconhecido. O menino ressuscitado. O homem pediu perdão ao filho, mas foi perdoado. Agora, olhe o que a falta do reconhecimento causa. A mulher continuou com seu marido, ela era casada, não era o pai do menino, tá? O pai não se rendeu totalmente ao seu Deus, sua alma não se entregou por inteiro ao meu espírito e sofreu muito sobre essa terra. Abandonou a prostituição, sim, não falava a minha verdade e não entrou onde eu o enviei. Aquela que o filho foi curado vai ser instrumento do seu Deus. Aquele que o filho foi curado, muitos bens tem. Ele era um homem rico. Mas ele, por que ele não se entregou totalmente? Porque ele não reconheceu quem ele era diante de Deus. Um pai omisso, um homem mentiroso e vaidoso. No mínimo, né? Pelo que a gente tira dessa história que Deus contou para nós em verdade. Então, sem o reconhecer em verdade dos seus pecados, esses pecados eles não são totalmente entregues. Não sendo totalmente entregues, não se enganem. Não cumprindo em verdade, na totalidade, a nossa parte na história, que é importante, o Senhor não vai invadir a sua história e tomar os seus pecados, não, me dá aqui, para mim. Não, não é assim que funciona. É por isso que nós vemos um mundo de gente religiosa, evangélicos, católicos e outras religiões, mas vamos falar de evangélico, do cristianismo, né, do que está dentro do que eles colocaram o nome de cristianismo, é o nome social, histórico. Por isso que tá muita gente sem transformação. É a mesma pessoa que sempre foi. Porque não reconhece. Uma certa vez o pai disse: se vocês não conseguem ainda reconhecer diante de vós quem são vocês, como querem ser transformados pelo meu Espírito? A transformação ela é real, ela é plena, ela é verdadeira, desde que o Filho entregue tudo que precisa se transformar em verdade. E lute, porque o inimigo vai tentar trazer de novo o peso. Através de quê? Acusações, através de lembranças do passado. Ele vai fazer o papel dele. Cabe a nós fazermos o nosso. Entregamos ao Pai em verdade, entregamos a Jesus em verdade. Vamos agora, o Espírito vai começar a transformar, mas vamos agora ficar firmes. É isso que quer dizer a palavra renúncia. Eu renuncio a mim, ao meu lado ruim, porque o único que tem o poder em verdade de confrontar o homem com o seu pior para transformá-lo no seu melhor é Deus. É algo que a gente tem que pedir realmente todos os dias, porque todos os dias é um novo dia. Novas circunstâncias acontecem, não são uns iguais aos outros, mesmo que sejam muito parecidos por conta de uma rotina, mas não são iguais. O ensinamento que o Pai nos deu dos horários de oração verdadeiros. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que vão escutar e que porventura vocês são cristãos, ou evangélicos ou católicos, mas mais evangélicos porque isso é uma prática maior do evangelho. Parem de orar de madrugada. Vocês dizem que a oração da madrugada é que tem poder, engano seu.
não continuem orando de madrugada. Principalmente porque vocês não sabem orar. Vocês oram muito mais com a emoção do que com o Espírito. Se o Espírito não guia as vossas histórias, e ainda não guia em totalidade porque vocês estão presos ainda a um templo, e as questões doutrinárias humanas, dogmáticas, e não são guiados pelo Espírito, não aprendem do Espírito, vocês estão correndo o risco de trazer guerras e guerras espirituais sobre as suas histórias, peso desnecessário. Isso aqui, peso desnecessário, porque se tem alguém que sabe perfeitamente como trazer peso desnecessário sobre a sua própria história, é o evangélico, o cristão. O cristão evangélico, então, existem horários bons, melhores para a oração, porque o mundo espiritual está em determinada posição de aprontamento para a execução da vontade de Deus, existe, mas não é de madrugada. A melhor hora para você orar, a revelação de Deus, tá? Quem crê, abrace. É ao amanhecer do sol. Não é 3 horas da manhã, não é meia-noite. Pare com isso. Vocês oram no momento em que tem mais demônio atuando. É esses horários. E vocês, por não saberem orar, por não terem a vida guiada pelo Espírito, vocês acham que essa oração de vocês tem poder. Não tem, não. E o inimigo continua enganando vocês. O melhor horário para você entregar a sua oração em verdade, deixando o Espírito Santo guiar a sua oração, é ao nascer do sol. Ok? Aprendam isso. Pelo menos isso. E peçam a Deus que ensine vocês a orar, viu, evangélicos? Sem sofreguidão, sem a sua alma emotiva, cheia das suas circunstâncias, desejos e vontades, impregnar na oração. Deixe o Espírito Santo trazer a necessidade sua, real e verdadeira, que Ele conhece. E você camufla, porque você não reconhece o seu pior, para ter a transformação ao seu melhor diante de Deus. É muito simples, só que isso não é pregado dentro do sistema. Porque se essas coisas, se essas verdades que Deus dá a nós, que nós agora por ordem dele estamos compartilhando, nós recebemos verdades desde 2000, eu um pouco antes, mas a Igreja Evangélica Gratuita desde 2019, final de 2018, 2019. Mas só agora em 2023 que o Pai ordenou esse compartilhamento. Aliás, 2022, desde julho de 2022. Né? Então, sabe por que seu pastor não sabe, não prega isso? Primeiro, porque ele não tem esse conhecimento. Né? Segundo, se essa verdade começar a se expandir e vai chegar até aqueles que assim Deus determinar, você vai cair a sua ficha, que você vai pensar assim: eu não preciso de pastor. Não, você não precisa de pastor para nada. Você precisa ouvir a verdade, meditar sobre ela, começar a executá-la e começar a crescer com Deus, diante de Deus, do seu Santo Espírito, e Ele passar a te ensinar e te guiar e te dirigir. Acabou. Você só vai depender de Deus, de Jesus Cristo, mais de ninguém. Não vai ter mais ninguém para atrapalhar a sua vida. Eu estava vendo hoje de manhã, irmãos, me mandaram uns vídeos de 2 testemunhos de 2 jovens que saíram do templo, passaram a vida inteira dentro do templo e saíram assim, quando perceberam o que é aquele comportamento fanático e sem nenhum respaldo da justiça e do amor do Pai, em verdade estava destruindo a vida delas. 28 segundos restantes. Meditem sobre isso. Meditem sobre o que foi dito para a glória de Deus. Pai, abençoa cada um de nós com as suas mãos poderosas, papai, que continuemos a sua presença e consigamos receber a paz de Jesus que excede todo o entendimento ao dia de hoje, para a tua glória, para a tua honra, que assim se cumpra a tua vontade. Até amanhã, irmãos, para a glória de Deus. Tchau, tchau.